Ezequiel 11. 2, 21. O castigo de Jerusalém. Deus me disse: homem mortal, são estes os dois homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela, e nós somos como a carne lá dentro, mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou, e o Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade, que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, o Senhor Deus, lhes digo isto: de fato, esta cidade é uma panela, mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo de espadas. Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte, e vocês serão mortos em batalha, no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne, mas esta cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas e ao mesmo tempo quebraram as minhas leis e desobedeceram aos meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, caiu morto. Então me atirei no chão, com o rosto encostado na terra, e gritei: ó Senhor, meu Deus, isso não. Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios, os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Agora, vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações, e os espalhei por outros países. Mas, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel 17. 1, 24. A comparação da parreira e das águias. Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia, e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas, e que produzisse uvas. Agora, eu, o Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer?
Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessária muita força nem uma nação poderosa para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra, quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito. E, porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Ezequiel 19. 1:14. Uma canção de tristeza. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito de 2 reis de Israel, que Lioa era sua mãe. Ela andava com o bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam numa cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A Lioa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote, e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões. Aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrasou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados. Estenderam as suas redes de caça e o pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas porque havia bastante água. Os seus galhos eram fortes e cresceram até se tornarem cedros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos. Porém mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas. Os seus galhos foram quebrados. Eles se caravam e foram queimados. Agora, a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo. O fogo destruiu os seus galhos e as uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cedros reais. Esta é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes.
Ezequiel 23. 49. Duas irmãs pecadoras. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova, Oligá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas, e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Síria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta, no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso, eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte, as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Olibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades, que ela ficou com nojo deles. Olibá ficou nua em público, e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios, e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto a você, Olibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cercuem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coa e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte, eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E, porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso, castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você, o copo está cheio.
O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois, o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Ulai e Ulibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que tem feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos. E naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Ulai e Ulibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes, eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Ulai e Ulibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato porque elas adulteram, e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 24. 27. A panela enferrujada. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver. Ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos! É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos! Eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha. Acenda o fogo. Cozinhe a carne. Deixe o caldo ferver até secar. Que os ossos fiquem torrados. Agora, deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas.
Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte, fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu nem descalços. Não vão por luto, nem vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemindo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo, que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia, você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor.